Você vai ouvir agora o relato comovente de uma mãe que perdeu o filho de apenas 9 anos. João Pedro foi atacado por um enxame de abelhas. Levou mais de 1.500 picadas e não resistiu. O número de ataques por abelhas só aumenta no país. A situação é preocupante, mas a esperança existe. Um menino alegre e vaidoso, apaixonado pelos animais. João Pedro de Sales Amorim tinha 9 anos. Ele morreu depois de levar cerca de 1.500 ferroadas de abelhas. O João morreu do jeitinho que ele gostava. Ele estava na mata. Ele estava com os bichos que ele adorava. Eu duvido muito que ele tenha tentado matar a abelha, porque ele era totalmente contra. Estamos em Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia. Rebeca é a mãe do João Pedro. Era o amor da minha vida. É um pedaço que não vai voltar mais. Dia 13 de novembro de 2025. Rebeca estava no trabalho quando a filha mais nova ligou e disse que o irmão não estava em casa. Os vizinhos todos conhecem o João, né? E o João nunca saiu daqui para longe. Ela sentiu que algo estava errado quando um dos cachorros da casa voltou agitado, com picadas pelo corpo. O Thor ainda é um filhote, tem só 6 meses de vida. No dia do acidente, ele conseguiu abrir o portão e sair de casa. O João Pedro, então, teria percebido isso e foi atrás do cachorro. O menino, então, imaginou que o Thor tinha ido brincar naquela mata, que fica a poucos metros daqui. E por isso, foi até lá também. Quando o Thor correu para a mata, que ele foi atrás, ele só se deu conta que o Thor não estava bem porque o Thor foi picado pela abelha. Então ele tentou resgatar o Thor lá de dentro, né? E o Thor conseguiu sair, voltou para casa, mas ele não. Rebeca e os vizinhos saíram em busca do garoto. Testemunhas disseram que o João Pedro teria entrado na mata aqui por esse buraco. Nós vamos fazer o mesmo trajeto para tentar chegar até o local onde ele foi atacado pelas abelhas. É um lugar de mata bastante fechada e com pouca visibilidade. O chão, cheio de galhos e folhas, também dificulta a caminhada. Nós estamos a cerca de 80 metros do fim da rua. O João Pedro foi encontrado pela mãe dele aqui embaixo. A suspeita é que, ao fugir das abelhas, ele tenha se desequilibrado e caído no barranco. As abelhas estavam em cima da cabeça dele. E na hora eu não reconheci, porque tinha muita folha, tinha muito mato, tinha lama. E quando ele levantou o rosto, eu tomei um susto muito grande. João Pedro foi levado primeiro para um pronto-socorro em Catalão. Ele não chorou, ele não reclamou, em momento nenhum. Eu pedi pro médico raspar, né, a cabeça dele, porque eu passava a mão no cabelo dele assim, saía muita abelha. Mas o menino ficou irreconhecível com tantas ferroadas. Por isso, foi transferido para um hospital particular em Uberlândia, cidade mineira perto de Catalão. No caminho, o quadro se agravou. João Pedro foi internado na UTI e entubado. Ele morreu depois de lutar 11 dias pela vida. Eu cobri ele com uma mantinha e deitei ele no peito dele. E fiquei ouvindo até a última batidinha do coração dele. Pedi perdão como mãe, porque a gente é falha, né? Os ataques por enxames de abelhas têm causado cada vez mais vítimas no Brasil. Há quase um mês, uma mulher de 64 anos e a mãe, de 89, foram atacadas depois que o carro em que estavam atingiu uma colmeia, em Unai, Minas Gerais. As mulheres foram socorridas pelo SAMU. Uma delas levou mais de 60 ferroadas, a outra 30. Elas chegaram a ficar internadas, mas tiveram alta dias depois. No ano passado, Alice, na época com 10 anos, também sofreu um acidente de carro. Ela caiu numa ribanceira, na cidade de Montanha, no Espírito Santo. Estava acompanhada do avô e do bisavô.
Quando conseguiu sair do carro, foi atacada por um enxame de abelhas. Foram mais de 500 ferroadas. Ela ainda seguiu em frente, chegou ao acostamento. Nesse momento, policiais militares que tinham ido até lá por causa do acidente viram a menina. Quando eu cheguei na estrada, eu já estava cheia de picadas. O avô e o bisavô morreram no acidente. Alice ficou internada em estado grave por causa das picadas. Entre 2021 e 2024, o número de ataques de abelhas com vítimas aumentou em 83% aqui no Brasil. De quase 18.700, passou para mais de 34 mil. A quantidade de óbitos cresceu 123%. Foram 125 casos só em 2023, número que se repetiu no ano seguinte. Em 2023, o total de ataques de abelhas ultrapassou o número registrado de ataques de serpentes no país. E a situação se mantém. Até julho deste ano, foram registrados mais de 18 mil acidentes com abelhas no Brasil. O estudo foi feito pela equipe de Rui Seabra Ferreira Júnior, diretor do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp. Com a mudança climática, a gente tem a devastação de algumas áreas onde essas abelhas naturalmente são criadas pelos apicultores. Por outro lado, a gente também tem, pelo aumento da área produtiva no país, o uso de defensivos agrícolas em grande quantidade. E isso faz com que essas abelhas migrem do seu habitat natural para próximo das cidades. É aí que acontecem os acidentes. Há mais de 20 anos, Rui desenvolve um soro específico contra ferroadas de abelhas africanizadas. Essa espécie é uma mistura da abelha africana com a europeia, que tem comportamento mais agressivo. Esse é o tipo mais comum para a produção de mel no Brasil. Os estudos estão na última fase de testes. Nós desenvolvemos esse medicamento inovador no mundo, é uma tecnologia 100% nacional, é um produto que vai poder ser exportado. Esse projeto está estimado para ser finalizado em 3 anos, junto ao Ministério da Saúde. Camila Aguiar foi a primeira pessoa do mundo a receber o soro. Ela mora em Avaré, no interior de São Paulo. Há 9 anos, foi atacada por um enxame de abelhas e levou mais de 400 ferroadas. A gente trabalhava num retiro de leite e faltou uma vaca, né, para poder tirar o leite dessa vaca. Daí foi quando a gente saiu a procurar. Daí quando a gente achou, foi quando eu percebi que começou aquele zunido no meu ouvido e eu percebi que tinha um enxame de abelhas que estava em cima de mim e em cima dessa vaca. Então, automaticamente, 80% na minha cabeça, começou a enroscar nos meus cabelos e daí eu comecei a gritar. Camila foi direto para o hospital e recebeu 6 ampolas do antídoto. Que eu estava a ponto de sofrer um infarto, os meus músculos estavam atrofiando e eu também podia ter parada de rim, né? Então, daí os médicos lá da Unesp falaram, né? A gente não sabe o que vai acontecer com qual é a reação do soro. Você está sendo a primeira a receber esse soro e aí você topa, né? Eu falei assim, eu já tô morrendo, então eu vou topar. As abelhas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Têm uma função polinizadora decisiva na natureza. Mas é sempre recomendado ficar longe de uma colmeia. Uma única ferroada de abelha já é capaz de provocar uma reação intensa no corpo. Agora pense no risco quando são centenas, como aconteceu com o João Pedro. Apesar de serem perigosos, esses ataques geralmente só ocorrem quando o enxame percebe algum tipo de ameaça. Se você chega perto do enxame de abelha e demonstra medo, o enxame vai vir em cima de você. Então é ter tranquilidade, o enxame está perto, tem um enxame na sua casa, debaixo do seu telhado, não encosta, não mexe, aciona a zoonose, bombeiro ou apicultor da sua cidade para poder fazer a retirada que não vai ter problema nenhum. O veneno do ferrão
pode provocar um choque anafilático e levar à morte. O choque anafilático, todo mundo tem medo, é uma evolução muito grave da anafilaxia, em que você vai ter uma queda pressórica muito intensa, o sangue não chega direito nos órgãos e tecidos, você pode perder sua vida. João Pedro não era alérgico ao veneno das abelhas. Mesmo assim, o corpo dele não suportou tantas ferroadas. O menino morreu no dia 24 de novembro, vítima de uma parada cardiorrespiratória e falência múltipla dos órgãos. A turma da escola do João fez uma homenagem ao amigo nessa semana. Que sua lembrança continue sendo um abraço. Rebeca não teve forças para ir. A mãe tenta seguir em frente. Eu só queria meu bebê de volta. Foi tudo tão rápido, foi tudo muito rápido. Mas ele foi o melhor de mim. Eu nem confeiteiro. O que nós está fazendo? Bolos, Não é bolo. O que a gente está fazendo? brigadeiro. Ah, brigadeiro.